Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro livro do ano de 2025, na nossa primeira semana, onde estamos estudando o livro Vença a Guerra na Sua Mente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da introdução do livro e os dois primeiros capítulos. É importante que a gente esteja sempre acompanhando as leituras e especialmente esse livro ele traz algumas atividades para ser feitas ao final de cada capítulo. E eu, antes de começar, já incentivo você a fazer esses exercícios, refletir sobre eles, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para essa jornada da nossa construção desse livro. O livro vai trazer justamente esses desafios que encontramos no dia a dia. E ele se divide em quatro grandes partes, sendo a primeira parte uma questão mais voltada para a gente examinar as batalhas da mente e como realmente elas acontecem. Mas também já colocando uma pitada aí nesses primeiros capítulos, mostrando que nós não estamos sozinhos. A gente vai fazer aí uma autoanálise, vamos pensar um pouco sobre como encaramos a vida, como encaramos os nossos problemas, como conduzimos o nosso dia a dia, mas também olhando já algumas ferramentas para nos auxiliar nessa jornada. Na parte 2, a gente vai aprender como o cérebro funciona e como a gente reconectá-lo. É interessante que no livro ele vai trazer tanto as questões espirituais, que são fundamentais, e as questões até biológicas, de como nós funcionamos, né? Com vários exemplos, várias formas, ele vai conduzindo essa nossa jornada de aprendizado. Na parte 3 do livro, a gente vai descobrir como reformular esse nosso pensamento, redesenhar essa mente ao redor de novos pensamentos. E não ignoremos isso, porque muitas vezes somos levados a acreditar em algumas situações e com o tempo vai passando, a gente começa a criar aquele estereótipo do tipo, pô, sempre foi assim, eu não tenho como mudar, eu já enraizei esses conceitos, mas a verdade é que a palavra de Deus vai nos mostrar em diversos momentos como a gente precisa batalhar com isso e se transformar olhando para aquele que é o nosso maior exemplo. E por fim, na parte 4, a gente vai tratar sobre a gente identificar gatilhos mentais e vencê-los através do louvor e da adoração. Como a gente vai trabalhar isso, como a gente vai intensificar. Então, se você parar para analisar, esse livro ele acaba tendo essa divisão muito clara. A gente vai sair de um diagnóstico, tá? Onde a gente vai se observar, onde a gente vai entender um pouco da nossa dinâmica em relação aos nossos pensamentos, em relação a como nós conduzimos. A gente vai ter uma série de ferramentas, uma série de formas que vai nos auxiliar a começar a ter essa mudança de mentalidade para lá no final conseguir identificar gatilhos, conseguir identificar soluções. E até, volto a frisar, é muito importante que você faça os exercícios do final de cada capítulo. Às vezes a gente tem uma tendência de ler e simplesmente terminou, chegou no final do capítulo, já vou entrar no próximo capítulo e a gente não para fazer essa reflexão daquilo que a gente leu. Esse livro nos dá essa oportunidade, ok? O nosso capítulo 1, ele é um capítulo bastante introdutório, ele traz o nome da percepção é realidade. E aqui ele vai começar a desconstruir, ou melhor, construir alguns conceitos em cima daquilo que nós vivemos. Ele mostra para nós que a nossa mente ela é uma zona de guerra e que nós estamos sempre em conflito e sendo atacados. Satanás quer nos trancar em prisões de mentiras. Quantas mentiras que nós criamos, ou ouvimos, ou aprendemos, né? Desde a nossa infância, a nossa adolescência, na nossa formação, e mesmo depois, já como homens, e a gente vai carregando isso. A gente precisa aprender a identificar isso, entender a percepção da realidade daquilo que está à nossa volta.
essas mentiras que viram verdades acabam destruindo as nossas vidas. Quantos de nós, muitas vezes, vivemos sobre mentiras? E não nos enganemos. Existem situações muito pontuais, das quais talvez só você saiba, só eu sei, sobre a minha pessoa, e que você fala, pô, isso aqui não faz mal para ninguém, você vive uma mentira para você mesmo, e você vai se autodestruindo em vários aspectos. Às vezes algo que você ouviu lá no passado, como do tipo, você não é competente para resolver essa determinada situação, e você fica com aquilo na tua mente e fala, puxa, aqui eu não vou mais mexer, porque realmente eu não tenho competência, mas não é isso que a gente tem que acreditar, que a gente precisa se transformar. Cuidado com rótulos, temos que nos entender através da palavra de Deus. É muito interessante que quando a gente olha para a palavra em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo nos alerta, a nossa luta não é contra humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo, contra forças espirituais do mal e das regiões celestiais. Ou seja, ele deixa claro que não são coisas terrenas, são coisas que vão povoar muitas vezes a nossa questão espiritual. E a gente precisa estar muito atento em relação a isso. Tem uma frase que é muito interessante nesse capítulo, que ele diz assim, que hoje, no momento que você está vendo esse vídeo agora, você é fruto de todos os seus pensamentos, das suas escolhas, daquilo que você criou no seu passado. Mas para isso não ficar solto, é muito interessante, porque se hoje eu sou fruto do que aconteceu no passado, hoje eu sou semente do que vai acontecer no futuro. O que é que nós estamos plantando para o amanhã? A mentira faz com que vivamos com vergonha do passado. A mentira nos impede de viver uma vida alegremente. Às vezes eu não resolvo algumas coisas, eu não trato situações que eu preciso tratar. E aí, ao final desse primeiro capítulo, ele vai trazer justamente essa reflexão. Eu preciso ter essa capacidade de encontrar situações na minha vida e falar, puxa, eu tenho que fugir daquelas frases do tipo, eu simplesmente não consigo mudar, ou eu nunca vou sair das minhas dívidas, não importa o que eu faça, sempre eu vou ter dificuldade financeira, ou situações como, eu não sou bom com relacionamentos, quando eu começo a me aproximar de verdade, eu sempre faço alguma coisa para estragar tudo, eu não consigo ter intimidade com Deus, tenho certeza que a culpa é minha. Deve haver algo em mim que me impede de ter uma experiência com Deus. Quando vejo as outras pessoas nas redes sociais, eu me sinto que a minha vida é horrível. Vejam que assim, são sentimentos que a gente vai internalizando e que às vezes ninguém falou isso para nós. A gente cria essas verdades que não são verdades. E aí ele traz esse primeiro momento que é para a gente fazer esse inventário da nossa vida. No capítulo 2, ele vai trazer as questões voltadas a tornando-se um guerreiro da mente. Aqui, depois de você identificar as suas situações, você se posicionar em relação a isso, ele começa a entender que a gente precisa lutar e ser intencionais nas nossas atitudes. Em Romanos, no capítulo 7, no texto que vai de 15 a 24, um texto muito conhecido, em determinado momento, Paulo cita uma frase que todos aqui conhecemos, né? Eu faço o que eu não quero e aquilo que eu quero eu não consigo fazer. E a minha pergunta é, por quê? Parece uma coisa maluca, né? A gente tem uma luta interna muito grande que a gente precisa dominar. Nós precisamos ter controle da nossa mente. Nós precisamos ter um domínio próprio como um fruto do Espírito que seja evidente na nossa vida. Não é fácil, não é simples, mas precisamos ser intencionais para buscar isso. Temos que ser intencionais. Vencer depende que nós saímos da inércia para entrar num momento de batalha. Não podemos derrotar aquilo que nós não podemos definir. Ele traz esse questionamento. Ele nos pergunta, neste capítulo, que mentira que nós vivemos? O que é que nós temos buscado e não temos encontrado? Né? Qual é
O que tem, qual é a inverdade que está impedindo de você de dar o próximo passo? E são respostas essas que você tem que dar para você mesmo. Talvez você não vai achar isso escrito num livro de autoajuda. Talvez simplesmente você, em momentos de oração, de leitura da palavra de Deus, você acabe tendo isso revelado. Deus revela isso para você. Então, meus irmãos, esses 2 primeiros capítulos, eles começam a trazer uma questão introdutória. É fundamental que possamos entender, estudar e, mais do que isso, estarmos abertos a trabalhar isso conosco. Nos vemos na semana que vem com a sequência, os capítulos 3, 4 e 5.